Salve galera, como que vocês estão? Passaram bem a semana, o fim de semana? Bom, já estamos chegando na reta final e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço rural. Então vou fazer uma explicação breve e vou deixar para vocês uma atividade de elaboração de um mapa conceitual. Então prestem bem atenção no vídeo, que aí depois vocês vão precisar elaborar essa atividade. Então, quando a gente fala, né, sobre espaço rural, é importante a gente conseguir fazer a divisão entre os espaços agrário e o espaço rural. O espaço rural é o espaço onde acontece as atividades econômicas, certo? E o espaço agrário, ele é um espaço mais amplo, né? Envolve também as áreas de florestas, as áreas de preservação ambiental, enfim. E também o espaço rural também está inserido dentro do espaço agrário. Então, quando a gente fala de espaço rural, né, a gente precisa ter em mente que esse espaço ele vem passando por grandes transformações ao longo das últimas décadas, né? A gente está falando aqui especificamente do espaço rural brasileiro. Então, a partir da década de 1960, foram inseridas novas tecnologias, né? Como as máquinas, os maquinários, né, as plantadeiras, colheitadeiras, as sementes geneticamente modificadas, os insumos, né, e tudo isso fez com que elevasse a produção. Essas tecnologias todas, né, elas foram um marco na produção de alimentos da humanidade. Então, esse marco histórico a gente denomina ele como Revolução Verde, porque até então toda a produção agrícola ela era feita de maneira bastante rudimentar, né? E aí, a partir da década de 1960 no Brasil, então são inseridas esses maquinários e essas melhorias tecnológicas. Então, essas tecnologias elas acabam mudando os ciclos naturais, né, e passaram a dar um ritmo industrial aos cultivos e à pecuária, que hoje é o que a gente denomina de pecuária e agricultura intensiva, né. E mesmo com tudo isso, existe essa questão da desigualdade do acesso aos alimentos, né, no mundo todo. Então, cerca de 800 milhões de pessoas em 2015 ainda estavam sendo afetadas pela fome, né? E a gente precisa ter em mente que recentemente, no ano de 2020 principalmente, esses números eles aumentaram em decorrência da pandemia. Com essas modificações, né, uma parcela significativa da população que vivia no campo acabou migrando para cidades também nessas últimas décadas. E o campo ele segue gerando alimentos e matérias-primas, né, que também sustenta as atividades das cidades, né? E também ocorrem algumas atividades voltadas para as pessoas que vivem nas cidades, né, que acabam indo para as áreas rurais para terem acesso a essas atividades, como ecoturismo, cicloturismo, né? Tem um movimento aí da mountain bike, muita gente que procura para fazer turismo rural, turismo de base comunitária, né? Gastronômico, enfim, uma série de possibilidades. Então, entre os desafios recentes do campo, né, está o de garantir a segurança alimentar para a população, pois é estimado que em 2050 a população mundial ela atingirá a marca de 9 bilhões de pessoas, né? A gente já veio fazendo essa análise aí quando a gente falou do crescimento populacional. Então, essa informação aqui ela já não é mais novidade para vocês, né? Mas essa questão relacionando esse contingente populacional com as atividades do campo, né, com a geração de alimentos, com a produção de alimentos, sim, né, é uma ideia nova que surge agora para nós, né? Um desafio novo.
Então é preciso também combater a contaminação da água e a erosão do solo, né? A contaminação da água pelos agrotóxicos, aqui no caso, e a erosão do solo pelas práticas inadequadas que são realizadas. Vou passar de maneira um pouco mais rápida aqui. Para a gente chegar logo no nosso objetivo, que é a caracterização. Então, aqui a gente tem um texto sobre o origem e desenvolvimento da agricultura e da pecuária, né, que é aquela história que eu já vim contando em alguns outros momentos para vocês, né, sobre o processo de domesticação das sementes na região do Crescente Fértil, né, e aí todo esse processo de desenvolvimento até chegar no período do feudalismo, que aí vai se viver, a população europeia ela vai viver no feudalismo aí cerca de 300 anos, né, 300, 400 anos quase, e vai ser justamente no feudalismo, esse estilo de vida que vai possibilitar o surgimento das primeiras técnicas e tecnologias a serem aplicadas no campo, né, que vai possibilitar a produção de excedentes e, consequentemente, surge aí uma nova classe social, né, a burguesia. E aí até chegar, né, essas primeiras técnicas elas são desenvolvidas, então lá por volta do século, e agora nem lembro quando que terminou o feudalismo, por volta do século não lembro mesmo, gente, 1400 eu acho, né, que daí é o renascimento cultural, comercial e urbano, isso, que aí depois vai surgir as grandes navegações. Me corrijam se eu estiver errada aí na historiografia, mas eu acho que é isso mesmo. Enfim. E aí, então isso acontece, né, esse processo aí do feudalismo, ele vai trazer essa primeira transformação, né, na forma de produção dos alimentos, com algumas pequenas técnicas, né, algumas pequenas tecnologias. E aí, de fato, vai surgirem as primeiras grandes transformações, né, por volta aqui do século XVIII e XIX, quando são adotados os sistemas de rotação de cultura com plantas forrageiras. E as atividades de pecuária e agricultura elas acabaram se integrando, né? E aí começou-se o processo de utilização mais intensa e integrada dos restos da pecuária, né? No caso, o uso do adubo na agricultura. Por isso hoje a gente chama de agropecuária, né? Então essa fase ela é chamada de primeira revolução agrícola. Aí aqui a gente tem, né, os impactos da revolução industrial, todo esse processo de reorganização da sociedade, né? Enfim. E aí, por fim, a Revolução Verde, né? Então, o que vai acontecer entre 1960 e 1970, lembrando do Thomas Malthus, né, que ele, quando ele faz aquela projeção populacional, ele não contava com essa possibilidade da Revolução Verde, né, não contava com a mecanização do campo, e isso gerou uma possibilidade de aumento real na produção de alimentos. O que hoje a gente já discute também mais profundamente, né, porque a soja, como ela é plantada em larga escala, o milho, como é plantado em larga escala, eles acabam que não sendo voltados para alimentação, né? Eles vão para ser produzido, para produzir ração e sustentar o gado que vive em confinamento. Então também tem essa discussão, né, do quanto a Revolução Verde de fato contribuiu, né? Tanto que os países que não estão dentro do mapa da fome, né, são países que investem pesadamente nas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar ou agricultura de pequenas propriedades, né? Aí aqui tem um texto que eu acho interessante vocês darem uma lida,
Eu não vou ficar lendo aqui no, no vídeo porque fica maçante, né? Mas vocês podem dar uma lida que fala sobre a questão dos transgênicos, que é bem interessante e bastante atual nessa discussão. A própria questão dos agrotóxicos também, né? O quanto mais... Ai, eu cliquei em algum lugar. Ah, pronto. Essa questão dos agrotóxicos também, né? Que acaba sendo uma produção casada, a produção dos transgênicos com alguns insumos e que é extremamente impactante. Fica aqui para vocês esses exercícios da página 8. E aí o que eu vou pedir para vocês é para estar então elaborando, né, dar uma aprofundada um pouco com as leituras, tal. Eu dei uma introduzida, vocês aprofundam um pouco mais com a leitura, realizam esse mapa conceitual, né, mapa mental, não lembro como é que vocês chamam, caracterizando esse espaço rural, colocando ali as atividades econômicas desenvolvidas, como é que foi o processo até chegar no modelo de rural que nós temos hoje, né? O que são essas ruralidades? Então, vão colocando essas informações, os modelos de agricultura adotados, né? Tudo isso é importante também colocar os impactos de cada uma dessas produções, a produção de animais, como é que é, o impacto também, né, bastante interessante. E é isso aí, galera. Esse aqui é o assunto que encerra o nosso ano letivo. Aí depois, na semana que vem, a gente encerra essa parte aqui dos exercícios. Beleza, pessoal? Hoje a gente não vai ter atendimento do fórum, eu precisei resolver algumas coisas pessoais e nós não teremos o nosso fórum, então por isso fica a atividade aí para vocês. Beleza, galera? Um beijo para vocês, até semana que vem.